Bom final de tarde a todos. Hoje gostaria de discutir alguns assuntos que é muito importante para a vida de nós. Dessa maneira vamos ter condições de viver uma vida mais plausível diante dos olhos de Deus. Primeira coisa, você já se perguntou se as suas orações são de agrado a Deus? Você pede para que Deus puna as pessoas que te fazem mal? Você pede para que Deus ajude a pagar as suas contas? Você pede para que Deus te dê uma piscina, te dê um iate, te dê um carro? Olha, isso faz nós irmos bem no ponto central da teologia da prosperidade. Vejam que teologia da prosperidade não salva absolutamente ninguém. Eu acho que algumas denominações religiosas estão muito equivocadas em relação aos alguns princípios que elas pregam e mantêm os seus fiéis bem distantes de Deus, caracterizando dessa forma o binômio fiel e falso profeta. Vejam bem, voltando nesses exemplos, se você pede para que Deus puna quem te fez mal, não é mais fácil você pedir para Deus e ser mais sábio pedir para Deus para que Deus leve quem errou com você ao arrependimento e que se torne uma pessoa melhor, uma pessoa boa, e que a glória de Deus se manifeste na vida dessa pessoa ou dessas pessoas? Acredite que dessa forma Deus vai te ouvir. E a vingança não pertence a você. A vingança pertence a Deus. Não seja vingativo. Não seja invejoso. Não seja orgulhoso. Não seja soberbo. Nada disso é importante. A vida é tão efêmera. Então por que nós não podemos ter a sabedoria divina de viver a vida de uma maneira melhor? De nós sabermos aproveitar melhor o nosso tempo que Deus nos dá. Um outro exemplo é: preciso da tua ajuda, meu Deus, para pagar as minhas dívidas. Deus não fez dívida nenhuma. Você fez a dívida por mau planejamento da sua parte. Então Deus não tem nada a ver com a sua vida financeira. Você é que tem que sair dos problemas dos quais você se mete. Não meta Deus no meio. Deus tem coisas muito mais importantes para fazer. Se você quer um carro, um iate, uma piscina, você quer que a sua empresa chegue e saia do prejuízo, trabalhe. Trabalhe. Não procure a Deus por motivos que não sejam da salvação da sua alma. Não procure a Deus só pelo fato de chegar e se sentir mais seguro, falar: eu vou sair desse problema agora porque Deus está comigo. Se você procurou o problema, saia você sozinho do problema. A única coisa que Deus pode te dar é uma orientação, uma capacitação para você sair desse problema e sozinho. Ame a Deus sobre todas as coisas e não leve o nome dele em vão. Não queira chegar e valorizar tantos bens materiais. A sua fé fica amortecida, fica anestesiada. Deus não se agrada nem um pouco disso tudo. Então, para você melhorar a sua vida de oração para com Deus, não enxergue só o seu nariz. Enxergue também o seu próximo. Peça para que Deus reavive
o seu próximo, que ele faça com que essa pessoa ou essas pessoas se tornem uma pessoa melhor. Vou dar um exemplo mais cabal. Teve aquele caso da matança daquela família por parte de um homem que não queria o relacionamento da filha dela com o filho deste casal. E ele acabou matando o pai, a mãe e o filho. Por que nós não podemos orar por este fora da lei, pedindo para que ele se torne uma pessoa melhor, para que ele se entregue para a polícia, que ele mostre que ele se arrependeu do que ele fez, que ele mostre para Deus e para as pessoas que ele é uma nova criatura. Isso sim é o plano de Deus na sua vida. E o plano de Deus neste mundo está sendo boicotado por alguns movimentos, por alguns concílios que não tem nada a ver com a fé cristã. Cuidado, muito cuidado. Cuidado com o Concílio do Vaticano II, número 2. Cuidado com o Sínodo da Amazônia. Muito cuidado. O demônio pode ter se infiltrado em todas as igrejas, não somente na Igreja Católica, mas ele se infiltra em qualquer igreja que ele quiser. Então, qual é a melhor maneira de se defender? Muito simples. Vivam a sua fé como está na Bíblia. Não mudem o missal. Não mudem a Eucaristia na Igreja Católica. Da maneira como está, tem que ficar. Não pode ter dancinhas na frente do altar. Não pode ter folclore na frente do altar. O altar é para a adoração de Deus. Então, isso que vocês estão vendo é um dos planos do anticristo que já está se infiltrando nas igrejas. Na Igreja Católica é gritante isso. O número de vocações sacerdotais estão diminuindo de um modo muito drástico. Vejam que por causa dessa pandemia as igrejas praticamente estão paradas, não se tem mais missa. Nas igrejas evangélicas, os cultos também estão totalmente controlados. Então vejam, isto é um dos prenúncios que o plano do anticristo está a todo vapor. Então eu repito, não aceitem nenhuma mudança que interfira na tradição da missa, na tradição da comunhão, na tradição da confissão. Não aceitem, em hipótese alguma, não permitam sincretismo religioso. A Igreja Católica não pode permitir sincretismo religioso. A Igreja Evangélica também não pode permitir sincretismo religioso. E nós vemos situações totalmente adversas que vai totalmente contra a palavra de Deus. Igrejas que beneficiam opções sexuais, isso não existe. Isso não existe, vai contra as leis de Deus. Igreja que somente aquele grupo que escolheu uma opção sexual está. Então é somente para eles. Isso é um absurdo. Eu acho que não se deve ter esse tipo de segregação. Não importa opção sexual, não importa religião,
não importa partido político, não importa nada, não se pode ter separação dentro da igreja. Todos nós somos um. A igreja de Deus, ela é una. Então, não permitam essa segregação religiosa, não permitam esse movimento macabro de alguns sacerdotes, de alguns cardeais da Igreja Católica, que estão querendo mudar a todo custo a fé cristã na Igreja Católica. Vocês da Igreja Evangélica, cuidado, não permitam também nenhum tipo de sincretismo religioso, não permitam peças teatrais dentro da igreja, não permitam folclore dentro da igreja. Respeitem as pessoas pelas suas opções sexuais, opções religiosas, mas cuidado, porque a Bíblia está aí e acredito que o momento que nós vivemos, eu não acredito mais em inocências, certo? Todos nós, na época da comunicação, todos nós sabemos o que é certo e o que é o errado. Então não se escondam atrás da sua irresponsabilidade, sabendo que você está errado, mas você faz questão de permanecer no erro porque você acha que você está certo. Não faça isso. Procure uma orientação, procure a sabedoria para com Deus. E nós temos que permanecer firmes na nossa fé. Ninguém é diferente de ninguém, ninguém é menor do que ninguém, independente de qualquer coisa. Não façam segregação. Mas ao mesmo tempo, não façam uma salada de fruta da igreja. Respeitem a Deus, respeitem a sua igreja. Não permitam transformações que fujam de uma regra que vem desde a época de Cristo. Cuidado, Deus está atento.